O vício para o cérebro, ele é bioquímico. Isso significa o quê? Que ele tem uma quantidade de química, né, que está circulando, que ele está acostumado. Calma, vou dar um exemplo para você. Tem o vício externo, né? Então uma química que você ingere. Por exemplo, o cigarro. O cigarro tem a nicotina. Toda vez que a pessoa está ansiosa, está nervosa, ela acha que fumando ela vai ficar mais calma. Ela acha não, ela fica mais calma. Por quê? Porque a nicotina, ela entra no cérebro, dá um impacto, como se fossem 10 impactos no cérebro, e a pessoa fica calma, dá uma desacelerada, ela fica em paz. É rápido, né? O efeito também passa super rápido, por isso que ela em seguida quer fumar outro cigarro. Então isso é um impacto, e aquela nicotina, o cérebro está acostumado. Então a pessoa vai viciando o cérebro de nicotina. E quando falta nicotina, os níveis de nicotina na circulação estão baixos, o cérebro detecta, que ele é um sensor, e avisa, e começa a te dar aquela vontade de novo de ir lá fumar. Da mesma forma, pessoas que estão viciadas com açúcar, com aqueles biscoitinhos, todos eles têm produtos químicos que a indústria alimentícia faz, né? Introduz para você ficar refém daquele tipo de alimento, que você não para de comer, que você tem vontade de comer. Então, por exemplo, o açúcar também faz o que no cérebro? Dá um impacto de prazer, aumenta a quantidade de açúcar no sangue. Aí entra toda a parte que eu não vou ficar aqui explicando, que é a parte do fígado e tudo mais, que aí baixa de novo o açúcar e você tem vontade de comer mais açúcar e assim vai. Então isso são vícios que o cérebro detecta através do sangue, né? Que ele está acostumado com aquilo. Da mesma forma, funciona com remédios que você está acostumado a tomar, com álcool, com drogas, né, gente? Todos eles, para o cérebro, dão prazer. Por isso que é difícil abandonar um vício, né? Mas como assim prazer? Tudo isso que eu acabei de falar, a pessoa se sente bem, né? Ela se sente bem fumando, ela se sente bem. Ah, mas não faz mal para a saúde? Oi, faz, e a pessoa sabe. Mas o problema é que ela não tem força suficiente para conseguir doutrinar e dominar esse cérebro que fica perturbando, porque é uma situação química externa. Mas também tem a química interna, que é produzida pelo próprio organismo. Por exemplo, você vai fazer atividade física, né? Quando você começa a acelerar o seu coração, batimento cardíaco, o cérebro já começa a se preparar para mandar um monte de química, hormônios, neurotransmissores, enfim, que faz o que com o seu corpo? Prepara a musculatura para aguentar aquele esforço. Só que esses, né, a endorfina, que é uma espécie de um anestésico, todos eles que são envolvidos também podem viciar. Tanto que você deve conhecer pessoas que tem um limite, mas ela tá machucada, tá estourada, e mesmo assim ela fica enlouquecida se ela não fizer atividade física. Então isso é um vício, né? Fazer atividade física é muito bom, mas quando a pessoa extrapola, é que ela está viciada naquele neurotransmissor, seja a endorfina, serotonina, enfim. A serotonina é aquela que dá aquela paz, aquela tranquilidade semelhante aos caras que fumam, né? Então, você acaba de fazer atividade física, fica bem tranquilo, né? Então, isso é um vício que é proporcionado pelos neurotransmissores internos. Da mesma forma, tem aquelas pessoas que se fazem de vítimas, de coitadinhas, elas estão viciadas, né, em neurotransmissores que elas de baixa autoestima e que elas querem chamar a atenção das outras pessoas para que elas tenham um pouquinho de vida, né? Que elas reajam, que tenham um pouquinho de energia. Então, em vez dessa pessoa se desafiar, né? Ela ter a iniciativa para injeção de dopamina que o organismo produz, ela fica procurando formas, ou fica doentinha, ou se faz de coitada, tudo tá dando errado na vida dela e ela não consegue ver uma solução. Problemas existem, como você encara esses problemas é que faz toda a diferença para o cérebro. Quando a pessoa está viciada em se fazer de coitadinha, de vítima, né, ou de muito crítica, são partes químicas que estão solicitando aquele tipo de neurotransmissor. Então a pessoa, ela cria situações para que o hipotálamo dela fabrique aquilo, né, para que ela possa voltar como se fosse uma água, né, de uma plantinha, por exemplo, né. Você deve estar achando assim, nossa, que coisa mais maluca. Até fazer atividade física eu entendo, mas a pessoa se fazer de coitada para ter um neurotransmissor, gente, é isso, a pessoa tá viciada. Quer ver um outro exemplo? Tem gente que é viciada em trabalho. Quando ele não tá trabalhando, ele se sente culpado. Tá viciada no cortisol, que é o quê? Um neurotransmissor do estresse. Então, pode parecer maluco,
né? Mas o fato da pessoa estar viciada em trabalhar e não se sentir bem, ela acaba solicitando para o corpo mais trabalho. Por isso que ela não consegue parar de trabalhar, não consegue tirar férias, fica extremamente preocupada. Por quê? Porque na realidade ela precisa desse cortisol. Bom, e